Noto, de qualquer maneira, que a fotografia é bastante importante. Poderia ser aplicada em todas as profissões, não só na arquitetura. Sim, sim, realmente existem muitos campos em que se necessita de uma imagem fotográfica para divulgar aquilo que se produz. Portanto, além dos locais onde se trabalha o nosso produto, pensa em todas as empresas que Pois. produzem componentes, objetos, precisam de catálogos internos ou imagens publicitárias em revistas, páginas da internet. Portanto, um outro setor muito importante da fotografia aplicada à profissão é precisamente a fotografia de objetos, o chamado still life. Imagino que se devem utilizar objetivas diferentes, visto que temos de fotografar coisas muito perto de nós. Sim, realmente no Still Life temos a possibilidade de uma grande aproximação e não precisamos de objetivas com um amplo campo de visão. Mas o pormenor mais importante deste tipo de fotografia é o esquema de iluminação, uma vez que temos de fotografar temas e procurar pôr em evidência as suas características. O que podes fazer com as técnicas que aprendeste nas lições acerca da iluminação, em que analisamos como a luz pode transformar a imagem fotográfica. Neste caso, podemos, tanto num tema humano como num objeto, mudando as fontes de iluminação e o seu posicionamento através de diversos esquemas de luz e decidindo se utilizar uma luz dura ou uma luz suave, podemos mudar a ideia que estamos a transmitir do nosso objeto e pôr em evidência determinadas características em detrimento de outras. Então, a Kill Light e a Fill Light, não é? Sim, é isso. E depois também falamos de São contraluz. tudo esquemas de iluminação que te vão ser muito úteis em determinadas situações. Irás preferir uma luz suave para realçar as formas suaves dos objetos que estás a fotografar, evidenciando todos os seus pormenores, enquanto noutros casos poderás até preferir utilizar uma luz dura para fazer realçar outros aspectos. De qualquer modo, o objeto que temos de fotografar e o resultado do que queremos obter estão sempre relacionados. O nosso objetivo principal é ser fiel à representação do tema fotografado. Mas para isto o banco óptico não é preciso, não é? Não, na verdade, mesmo neste tipo de fotografia seria necessário o banco ático Também? para executá-la de maneira profissional, pois torna-se necessário não tanto para correções de perspectiva, mas para o controle da profundidade de campo que, com temas posicionados a pouca distância de nós, se torna realmente importante. Mas pode-se executar o still life também utilizando um equipamento normal de 35 milímetros. Nesse caso, talvez utilizando uma objetiva macro que nos permita focar a distâncias muito próximas. Explica lá isso melhor, porque eu lembro-me que já falámos disso, mas... Bem, as óticas macro são óticas destinadas a uma utilização específica e, portanto, permitem principalmente focar temas a distâncias muito mais próximas e, portanto, uma aproximação maior dos nossos temas, representando-os com uma relação de reprodução mais elevada. A macrofotografia é considerada, em geral, aquela em que a relação de reprodução dos nossos temas ultrapassa 1:1, ou seja, onde o tema é produzido nas dimensões reais ou maiores relativamente às dimensões reais, e geralmente utilizam-se óticas macro que permitem fechar o diafragma para valores muito mais elevados, de forma a ampliar a profundidade de campo sem introduzir o erro da difração, permitindo ainda fazer a focagem a poucos centímetros da ótica, enquanto, se bem te lembras, vimos que geralmente para as objetivas normais a mínima distância de focagem é 10 vezes o comprimento focal. Precisamente, lembro-me bem. Isto não se aplica nas óticas macro, pois mesmo com uma ótica, sei lá, de 105 milímetros, consegue-se focar temas a distâncias de 4 ou 5 centímetros da nossa lente. Além disso, com estas óticas é muito evidente a nitidez que elas conseguem alcançar. Digamos que não são as óticas mais adequadas para fotografar uma modelo, uma vez que iria evidenciar as imperfeições da pele, mas a sua ação é muito útil neste género fotográfico em que, digamos, os problemas a resolver são precisamente os da correta focagem e extensão da profundidade de campo que a distâncias muito curtas da nossa lente se torna verdadeiramente mínima. O que podemos conseguir fechando muito mais os diafragmas e utilizando, portanto, tempos longos para os quais é necessário o uso do tripé. Voltando um momento à questão da iluminação, posso utilizar o flash? Sim, neste género de fotografia pode-se usar também o flash, sobretudo em estúdio, mas tenha em conta que isso pode trazer dificuldades na avaliação do efeito que a luz produz sobre os nossos Ah, temas, uma vez que uma luz contínua te permite ver já antes do disparo onde se vão produzir os reflexos e que tipo de sombras produzirão estas luzes sobre a tua claro. imagem.
O flash, sendo uma luz, digamos, muito breve, que só existe no momento do disparo, não te permite esta pré-visualização. De qualquer modo, sabendo o posicionar, é possível utilizá-lo. É preciso prestar muita atenção, neste caso, à exposição, sobretudo à leitura da exposição, uma vez que lembras-te que falámos de leitura de luz incidente e luz refletida? Sim. Com este tipo de temas é preciso tentar efetuar sempre uma leitura de luz incidente para proceder de modo a que não seja influenciada pelo coeficiente de reflexão dos próprios temas e, portanto, ter sempre valores de exposição de confiança. Quando falaste do flash, percebi que existem problemas relacionados com isso. Ah, posso utilizar, neste caso, os painéis refletores? Sim, claro, quando se trabalha em luz contínua, pode ser muito útil utilizar painéis refletores no still life, até porque te servem para aclarar as sombras em pequenas áreas da fotografia. No still life, ao contrário de quando se trabalha no exterior com modelos ou outros géneros fotográficos, são também utilizados painéis refletores de tamanhos diferentes, cada um deles destinando-se a aclarar ou a eliminar os reflexos em pequenas áreas da imagem. Realmente, às vezes, vêm-se por aí fotografias que não compreendo como as pessoas não veem a sua má qualidade, porque a luz não está boa, parecem fotos feitas em casa. Sim, sim, realmente é verdade. Muitas vezes vêem-se imagens de publicidade onde estes aspectos de iluminação e até mesmo a composição simples não são devidamente tratados. Isto, especialmente nos últimos anos, é devido ao facto de, com o advento da fotografia digital, a abordagem parece mais fácil e, portanto, a tendência é improvisar muitas vezes em áreas reservadas à fotografia profissional sem que exista qualquer noção técnica. Hum. Repara, todos os aspectos abordados hoje dizem apenas respeito à técnica associada aos géneros fotográficos de que falamos, da fotografia de arquitetura ao still life até à macrofotografia. Falamos ainda da utilização do banco óptico. Tratam-se de ferramentas que nem todos utilizam nestes géneros fotográficos, mas servem para entender conceitos técnicos e a atenção que é preciso ter quando vamos fazer este tipo de fotografia. E, portanto, deve-se ter pelo menos consciência deles quando fotografamos com a nossa máquina digital. E, para além disso, acrescentar um pouco daqui e dali dos diferentes conhecimentos que já adquiriste nas outras lições, tanto na regulação do branco, no uso da luz interior ou exterior, no uso do filtro, do flash, das várias fontes de iluminação. Todos estes aspectos irão certamente ajudar-te a melhorar as tuas fotografias e torná-las úteis na tua profissão, em certas situações, para tentares fazer tu própria a fotografia dos objetos que produzes ou ambientes onde desempenhas a tua atividade. No entanto, é preciso tentar muito, experimentando com paciência e tenacidade para se alcançarem resultados cada vez melhores. De qualquer modo, André, agradeço-te muito por mais uma bela lição. Só mais uma coisa. Um apartamento. Será que não Vá lá, precisas António, mesmo? então.